Venha ver isso, incrível. Esta é a época da colheita das batatas semi-precoces. E estas são Charlotte, das minhas próprias batatas semente guardadas em casa, que, como você pode ver, estão indo muito bem. E sim, tudo isso de uma planta só. Agora vamos colocar essas batatas em sacos de papel, até deixá-las ao sol por um dia para ficarem bem secas. Elas duram bastante. Nós comemos as últimas batatas Charlotte 10 meses depois. Apesar de serem semi-precoces, conservam-se muito bem. Mas se você plantou batatas de ciclo tardio, não se preocupe, elas ainda não estão prontas. Atrás de mim dá para ver o ótimo crescimento das abóboras com o calor recente. Essas abóboras não foram regadas. O método sem revolver o solo conserva a umidade. Dito isso, há muitas plantas aqui que estou regando, então vou te dar algumas dicas durante esse tour. Este é o tour de julho, época de colheita máxima, e ainda há muito o que semear. Desde a última vez que estivemos aqui, fizemos um tour em junho e os aspargos estavam sendo colhidos. E esse é o tanto que ele cresceu em menos de um mês, desde que parei de colhê-los. E isso aqui é uma erva daninha, adivinha só, é aspargo. Uma das ervas daninhas mais difíceis para produtores de aspargo é o próprio aspargo, pois não podem usar herbicida. Aqui não é um problema, obviamente, aqui é cultivo orgânico, então estamos apenas arrancando as mudas de aspargo conforme elas vão aparecendo. Então, se você tiver muitos aspargos crescendo juntos, acaba com muitos talos pequenos. Você quer apenas alguns, quanto menos plantas, maiores eles ficam. Estamos fazendo muitos novos plantios. Então, debaixo dessa cobertura, por exemplo, estão as beterrabas. E elas foram plantadas há cerca de 2 semanas. Coloquei uma cobertura por dois motivos. Neste caso, para afastar os coelhos, pois temos alguns aqui. E outro motivo é que, na verdade, as coberturas ajudam a conservar a umidade. Neste canteiro de cenouras semeadas há 5 semanas, o problema não era a umidade, mas sim a qualidade das sementes. E há uma parte bem verde lá no final, aquela era uma semente diferente dessas aqui. E se você tiver algo assim, uma germinação ruim, bem, eu vou simplesmente capinar essas e replantar com outra hortaliça. Está um pouco tarde para semear cenouras, mas ainda é possível se fizer logo. Este é um belo canteiro de alface. Plantamos durante um curso de fim de semana aqui, no solstício de 21 de junho. E todo o grupo participou junto. Eu estava fazendo os buracos, eles estavam colocando as mudas, e eu planto as mudas ainda bem pequenas, então é muito rápido. E então todo mundo ajudou a regar e colocamos a cobertura. Só tirei a cobertura hoje de manhã, na verdade. Agora começamos a colher as alfaces, que estão muito abundantes. Mas eu tenho regado. Então, um canteiro como esse de alface e também novas plantações que vamos ver em um minuto. Estamos dando muita água para elas porque elas são basicamente água. Até essas beterrabas receberam um pouco. Eu não rego muito as beterrabas, só o suficiente para mantê-las crescendo de verdade. Quero dizer, eu não sei quando isso seca prolongada chegará ao fim. Aqui há uma rede de proteção contra pássaros, muito útil também contra coelhos e cervos, caso você tenha esse problema. Acho que isso basta para mantê-los longe. Obviamente a tela também, e essa tela teoricamente é contra insetos. Mas na verdade, desculpe, você pode ver, vou puxar um pouco para trás só para você ver o que está acontecendo ali com os besouros pulga. Realmente chocante. Eles estão tão fortes este ano, são tantos deles. Tudo isso é dano causado pelo besouro pulga. Então não está matando as plantas, mas vai comprometer muito o crescimento delas. E precisamos que isso pare logo. Os besouros pulga normalmente causam muito menos dano a partir de meados de agosto, então vamos ver. E aí, essas novas plantações, então isso é radíquio, endívia, também um pouco de alface, segunda plantação. Estamos regando elas todos os dias, na verdade, por cerca de uma semana por causa da luz solar intensa e da secura do solo. E como o solo está tão seco como aqui, esse canteiro era de brócolis. E eu tirei ele há 2 semanas e meia atrás. E no mesmo dia eu plantei cenouras e fiz sulcos no solo assim. Você pode ver que há uma boa cobertura de composto sobre o solo e ainda dá para ver as raízes do brócolis. E reguei os sulcos e depois semeei as cenouras. E então eu não fiz mais nada, não reguei mais por uma semana e deixei lá. E aí as cenouras começaram a brotar e eu fiquei muito satisfeito com isso.
então eu reguei elas um pouco mais. Esqueci do coelho. Tem um coelhinho aqui e estou surpreso por não termos visto ele hoje cedo. Ele mora na plantação de abóbora e sai pulando para dar bom dia. Eu esqueci que ele simplesmente comeu todas aquelas cenouras. Então elas já eram, por isso eu replantei. Então, de novo, água depois de semear desta vez e uma tela de proteção contra o coelho. E a cada 3 dias, mais ou menos, eu coloco mais água nessas linhas. Então, para fazer as plantas crescerem, regar é essencial. E isso é um problema. Nós só temos uma mangueira. Eu não tenho um sistema de irrigação aqui. Está um pouco apertado este ano. Este é, na verdade, o ano mais seco que eu já vivi. Bem, certamente nesta época do ano é muito intenso. As temperaturas têm estado bem altas aqui. Chegamos a 36 graus e meio em um dia. Na casa dos 90 graus Fahrenheit. Esses feijões trepadores são interessantes em relação à água porque dá para ver que eles não estão formando vagens. Nenhuma dessas vagens em potencial está vingando. E de vez em quando tem uma. Essa pequena haste tem uma vagem. Isso tem a ver com água, não é sobre borrifar as flores. Até 5 dias atrás eu não regava essas plantas e percebi que preciso regar para conseguir algumas vagens. Mas é um bom momento para começar, quando suas plantas florescem. Elas não precisam de tanta água antes, mas quando entram na fase de frutificação, aí sim é hora de regar. E eis que finalmente a pirâmide está pronta. Acabou de ficar pronta há menos de uma semana. E ela tem essas portas lindas que deslizam sobre cobre. Desculpe, rodas de latão abaixo. Então toda a estrutura é feita sem nenhum metal ou qualquer coisa desse tipo. É tudo feito de cobre e cavilhas de madeira. Sam está removendo um pouco de corda de viola aqui, então... Isso é clássico, veja só. Tudo isso serve para compostar, aliás, e foi o que ele tirou hoje de manhã. Você pode ver tudo surgindo ali porque claramente havia muito corriola aqui e faz apenas 4 meses desde que colocamos o papelão. Então, o papelão já se decompôs debaixo do composto e a corriola conseguiu atravessar. Mas, pela minha experiência de fazer isso ao longo de muitas décadas, se você continuar controlando a corriola nessa fase, usando uma pazinha como você pode ver ali, ou Hori, para tirar o máximo possível da raiz, você não consegue tirar a raiz principal. Ela ainda está lá e ela vai ficando mais fraca com o tempo e em 2 anos ela desaparece, porque toda essa área aqui... Isso aqui era totalmente coberto por corriola no primeiro ano e ainda no segundo ano, mas foi diminuindo. E de repente, em setembro de 2022, simplesmente parou e as raízes ficaram sem energia. Então ainda tem um pouco. Está mais nas bordas e como esses aipus rábanos, nós tivemos que remover um pouco de corriola. Eles estão com boa aparência, estou satisfeito com o que estou vendo ali. Nós regamos um pouco, mas você não precisa regar muito o aipo rábano nessa época. Eu acho que é melhor começar no final de agosto, quando ele realmente começa a inchar, se não tiver chovido até lá. A irrigação é um fator muito importante, mas ela é realmente facilitada pelo método sem revolver a terra. Não revolver a terra não significa que você não precise regar, mas realmente reduz a quantidade de água necessária. E o composto ajuda com isso. O composto não é exclusivo do método sem revolver a terra. Mesmo cavando, ainda é necessário usar composto e matéria orgânica. É assim que fazemos, então isso aqui está seco, na verdade são algumas ervas daninhas velhas e caules que o Adam cortou com o cortador de grama. Você pode ver que o cortador de grama faz um ótimo trabalho em deixar as partes lenhosas menores. Você não quer madeira maior que isso? Na verdade, não é bem madeira, é mais um caule lenhoso. Então é uma mistura de verde e marrom. Eu faço mais ou menos 3/4 de verde, 1/4 de marrom, mas isso não é uma regra fixa, pode ser meio a meio, verde e marrom. Se adicionar mais marrom, vai decompor um pouco mais devagar. Aqui há 2 folhas marrons, formando uma camada fina para manter a umidade, como o plástico. E essa pilha, na verdade, terminou há apenas 2 semanas, então você pode ver que está com uma aparência muito boa e está úmida o suficiente. Isso foi sem regar, mas agora estou molhando um pouco minhas pilhas, o que não era comum. Acho que preciso regar aquela ali.
E aqui temos composto, que agora tem 8 meses de idade. E Adam virou do monte da direita para cá e você pode ver como está bonito. Está, está muito leve na minha mão também. Isso é um ótimo sinal. Tem um leve cheiro de humus. E nós vamos usar isso no outono ou como composto. Se estiver tão bom assim, você também pode peneirar e usar na substrato. As mudas adoram isso. Aqui as cebolas estão em diferentes estágios de maturidade, então essas são as Long Red Florence perto da gente que ainda estão verdes, começando a deitar, então provavelmente vamos puxá-las no final desta semana. Enquanto as cebolas vermelhas clássicas e redondas ali em cima ainda estão basicamente crescendo, então eu não reguei elas, só estou esperando elas deitarem. Você pode ver como essas são bem mais precoces. Esta é a Rosie de Roscoff, uma cebola amarela, na verdade rosa, com casca rosa linda, uma cebola muito bonita. A água aqui foi colocada por Adam após lavar a salada hoje de manhã. Então temos vendido salada e usamos a água da lavagem onde for necessário, na verdade, que agora é praticamente em todo lugar. Esses tomates estão crescendo muito bem. Pela minha experiência, é bem incomum no Reino Unido, no meio de julho, ter tomates assim, desse jeito. E até o Sungold já está amadurecendo, sempre é o primeiro. É esse aqui. Mais besouro pulga. Só quis mostrar isso para tranquilizar, pois sei que muitos têm danos desse inseto nas mudas de brássicas. Está mais ou menos aceitável. Você não quer que muitas folhas novas, como ali, sejam atingidas assim. Pensei que essas coberturas seriam melhores. Funcionaram no ano passado. Este ano está pior novamente. E lá em cima eu tenho uma cobertura Thermocrop que eu descobri no ano passado que funcionou muito bem. É uma malha um pouco mais densa, mas as acelgas e couves que estão lá embaixo parecem estar bem detonadas, na verdade. Minha principal dica e o que estou fazendo é cultivar suas plantas de brássicas para que fiquem maiores. Estou transferindo para vasos de 7 centímetros. Podemos ver em 1 minuto. Como mencionado, a batata Sass Desiree de safra principal. E você pode ver como ela ainda está bem verde. Elas estariam mais verdes se tivéssemos regado. Na verdade, não regamos essas aqui, mas se você tem batata de safra principal, seria bom regar se puder, se tiver o suficiente. Aqui vale para qualquer novo plantio. Estes são alhos porós de um plantio bem tardio. Nunca tinha plantado tão tarde. Acho que foi por volta do dia 20 de maio. Esse é o Musselburgh e outro chamado Blatter. Vamos ver como eles se saem, pois estão pequenos para julho. Mas esses não devem ser colhidos até a próxima primavera, então ainda tem bastante tempo. Eles foram semeados em grupos, como faço com muitas coisas. Tomates lindos agora, mas eles estão sofrendo com o calor. Os tomates não suportam tanto calor quanto pepinos e melões. Mas eles resistem, estou regando-os a cada 2 dias. Então eu reguei ontem de manhã e vou regar de novo amanhã de manhã com a linha de irrigação por cima. Você pode regar tomates por cima. Isso é tranquilo, pois não há risco de requeima agora e ainda ajuda as plantas a se hidratarem, sabe? Elas estão realmente lutando para encontrar umidade. Os tomates tipo bife enlouqueceram um pouco. O coração de boi aqui você pode ver frutos muito bonitos. Mas essa variedade chamada Sonnenherz, ela tem longos intervalos entre os cachos. E assim você acaba com essa planta realmente alta que já está alcançando o topo. Então eu abaixo ela um pouco. Mas isso significa que os frutos, antes de amadurecerem, ficam no chão. Então você precisa descobrir como lidar com isso. Não é a variedade mais fácil. Uma ótima opção mais compacta é a Orange Wellington, um híbrido F1. Não dá para guardar as sementes, mas estas sementes caseiras funcionam. E os melões realmente adoraram o calor, como você pode ver. Eles têm sido prolíficos. Tem algumas variedades muito boas aqui. Essa é a Málaga. Veja como ela produziu 4 melões enormes em uma só planta. Você não precisa dar suporte aos melões, isso é só mais uma das muitas informações falsas que circulam. Você pode ver como eles têm talos realmente resistentes e ficam pendurados. A única vez que eles caem do caule é quando estão maduros. Na verdade, não faz diferença nesse momento, mas se cair, basta pegar do chão. Dá para saber quando estão maduros.
Ao olhar para eles, verá rachaduras ao redor do caule e um pouco de amarelo ali. Mas antes disso, você vai sentir um aroma maravilhoso de melão. Então, sabe, uma manhã dessas, provavelmente daqui a umas 2 semanas, na verdade não vai demorar muito. Vou entrar, sentir o cheiro antes de amadurecerem e procurar o melão maduro. Temos variedades diferentes aqui. Este é o Ojem, por exemplo, um pouco menor. Mas com sorte você vai conseguir algumas frutas a mais em uma planta. E você pode cultivá-los no chão. Então, esse é um que foi plantado para se espalhar pelo chão. Conduzi-los em fios não é obrigatório, mas é muito eficiente. É interessante como há várias formas de fazer isso com plantas, inclusive com berinjelas. Então aqui eu permiti que 2 caules crescessem a partir do principal, selecionando um broto lateral forte que se tornou outro caule principal. Você precisa continuar removendo os brotos laterais. Por exemplo, tem um aqui. Não é tão óbvio, mas ali está o broto lateral. E esse é o caule principal. Então continuo fazendo isso, mantendo 2 caules principais. É bem produtivo, elas estão começando a produzir. Essas berinjelas não são maravilhosas, porém, e tiveram um pouco de doença nas folhas. E eu acho que isso se chama Winure. Winure é uma podridão bacteriana, possivelmente por molhar demais as folhas, o que eu tenho feito porque sei que as berinjelas gostam de umidade e isso desencoraja o ácaro vermelho. Mas dito isso, usei um predador do ácaro vermelho, o Phytozeulus, e isso foi realmente eficaz este ano. Os melões ficaram mais verdes por isso. E os pepinos também. O ácaro vermelho pode ser muito devastador. E esses pepinos estão numa pequena pausa no momento. Eles produziram muito e agora estão voltando a produzir. E esses eu rego muito mais até do que os tomates. Então, especialmente no meio do dia, se for um dia realmente quente, como na maioria dos dias, eu fico segurando a mangueira por cerca de 15 segundos só para molhar as folhas e tirar o estresse das plantas no meio do dia. As flores estão incríveis e os lírios do dia começando a florescer. Tem um lírio do dia lindo ali em cima, naquele carmesim que eu plantei a partir de sementes há 6 anos e ele ainda está florescendo. E aqui está uma combinação interessante que eu nunca tinha tentado antes. Não sei como isso vai funcionar, mas temos abóbora. Na verdade, ela foi plantada um pouco tarde, porque esse canteiro tinha brócolis e alface caule no inverno e primavera. Ganhei a semente da Lucy em Chelsea, que cultiva vegetais. Para experimentar. Eu cultivei há 43 anos e não gostei na época, então não plantei de novo desde então. Mas estou dando outra chance. O que acontece é que as folhas são um pouco amargas. Você pode comer essas folhas de alface caule, mas geralmente as pessoas não sabem disso. Mas ela forma um caule e é essa parte que você come. É como uma iguaria. Então vamos ver. Foram plantadas há 2 meses e já crescem muito rápido. Na estufa é onde faço toda a minha propagação e essa é uma oportunidade de explicar o que pode ser semeado agora. Em meados de julho ainda é possível semear várias coisas, como beterraba. Se você fizer isso, se você, sabe, não precisa de células grandes e pode simplesmente tirar as mudas assim. Essas plantas já deveriam ter sido plantadas, mas esperei pela chuva, que não veio. Agora terei que regar muito. Eu cultivo repolhos e mudas de brássicas em bandejas, depois transplanto as mudas, mas você também pode semear direto em pequenos alvéolos de bandeja. Essas são as que eu projetei. Você pode encontrá-las na ContainerWise no Reino Unido e, na verdade, elas estão disponíveis no mundo todo. Então vamos transplantar essas mudas, e o mesmo vale para o aipo. E eu tive um problema com o aipo. Eu estava demonstrando em um curso há uma semana e deixei essa bandeja em cima da mesa. Ela não recebeu água no dia seguinte e perdi várias mudas, mas ainda restam muitas. Essas mudinhas já podem ser transplantadas. Você pode semear aipo agora, mas não demore. Ainda é possível semear feijão vagem. Essas foram semeadas em bandejas de alvéolos, mas também dá para semear direto lá fora, o que funciona muito bem. Isso evita a preocupação de regar por uns 10 dias antes de você plantá-los. Aqui dentro é mais fácil regar as coisas. Muitas brássicas você ainda pode semear, como brócolis para a próxima primavera, brócolis de brotação roxa e branca.
também Navona, por exemplo, ou couve-flor romanesco, são muito boas. E é isso que eu faço se você quiser que elas fiquem um pouco maiores antes de plantar. Então, uma planta como essa começa ali e depois vai para um vaso de cerca de 7 centímetros, mais ou menos 3 polegadas. E essa é uma mistura caseira sem adubação. Então, eu não adubo nenhuma dessas mudas. Então, veja, todo esse crescimento incrível das beterrabas não foi adubado. Elas estão recebendo uma boa mistura, e isso se deve ao composto de que eu estava falando. Seu próprio composto, especialmente após as minhocas comerem, tem uma quantidade incrível de nutrientes. Estas são endívias. É uma ótima época para semeá-las. Pode ser a endívia crespa ou esse tipo de folha larga chamado escarola. Alface já está quase na última chamada para semear alface. Esta é a maravilha de Verona. Variedade excelente, já está pronta e é possível ver o sistema radicular bem desenvolvido. Você pode fazer uma boa propagação nesta época. Apesar de ter semeado tarde, agora já está um pouco tarde, mas no início de julho era repolho roxo que depois transplantei para a bandeja. E eles vão para o solo. Bem, será? Normalmente em 2 semanas eu os plantaria como mudas pequenas, mas acho que talvez precisemos replantar em vasos devido aos danos do besouro pulga. Você também pode semear funcho e couve-rábano nesta época. É uma época excelente para semear os dois e garantir boas colheitas no outono. Ajuda a manter os canteiros sempre cheios. Sabe, estamos ficando com espaços vazios. A água é provavelmente o principal limite do que você pode fazer. Mas veja o que consegue administrar. E se você conseguir manter as plantas crescendo, realmente sobrevivendo a esse período de seca, então quando chegar o outono, com sorte, chove e você tem um crescimento mais abundante. É uma melancia incrível ali e ela é tão pequena com tantas folhas, elas estão apenas começando a se desenvolver. Tem 2 plantas de melancia ali. E eu só queria te mostrar aqui dentro também, esse é um melão Ogen que foi conduzido em um barbante, mas todos esses outros estão crescendo da mesma planta, como esses ramos que saem e produzem frutos no chão também. Outra opção para os melões é cultivá-los tanto na vertical quanto no chão ao mesmo tempo. E eles estão se desenvolvendo um pouco mais rápido aqui no calor da estufa. E estou confiante de que estes vão amadurecer primeiro. Este é Málaga novamente. No mesmo período do ano passado, eu estava começando a perder minhas folhas para o ácaro vermelho e elas já estavam amarelando e sendo comidas. E aqui você pode ver como todas estão verdes agora, então estou muito feliz com isso. E isso também ajudou no desenvolvimento dos melões. Eles estão um pouco mais atrasados por isso. Eles terão um sabor melhor porque os melões precisam amadurecer com as folhas ainda verdes. E é por isso que os melões tardios, quando chegamos ao final de setembro, realmente não funcionam, porque você não tem muita folha verde ou fotossíntese acontecendo nessa época. Então anote para o ano que vem, se você não conseguiu chegar tão longe com eles. Estes foram semeados em 27 de março, então é antes do final de março que você deve semear os melões em ambiente aquecido e fazê-los crescer bem cedo. Os tomates eu semeei um pouco antes disso, estes foram em 10 de março. É basicamente a minha data de semeadura para tudo aqui e você pode ver como está alaranjado. Wellington tem frutos adoráveis e não é uma planta muito alta. Quando você faz isso? Ou quanto você desfolha? Então, tem uma folha que você pode ver que está começando a ficar um pouco mais amarela. Eu geralmente vejo isso como um sinal de que vou tirá-la, porque ela não está fazendo muito pela planta mais. Você é. Eu não sou obcecado por desfolhar e gosto de manter várias folhas na planta, mas também ajuda quando você desfolha. Para ver os cachos, especialmente os de tomate grande. Os tomates eu podo para não ter muitos, né? Senão você acaba com muitos na parte de baixo e poucos subindo, porque as plantas meio que ficam sem energia. Então, tomates, eu percebo que é preciso muito tempo para cultivar tomates de qualidade, o que eu gosto de fazer, mas com certeza é algo a se considerar em uma horta comercial. Esses aipos têm sido incríveis. Eles foram semeados em fevereiro, mais ou menos no dia 20 de fevereiro, Victoria, e é uma variedade muito boa. E mais adiante temos uma semeadura mais tardia. Foi no 1º de abril e plantado em maio. Você vê que eles ainda têm um caminho a percorrer. Vai ser apenas uma boa sucessão, eu espero. Este é o canteiro experimental de cultivo com e sem revolvimento do solo.
E esse é o canteiro escavado, que tem a mesma quantidade de composto misturado que o composto que coloquei por cima ali, a mesma quantidade. E até agora, este ano, tivemos 31,3 kg de colheita desse canteiro e 36 kg do canteiro sem cavar. E isso é bem consistente. Todo ano a gente consegue cerca de 12% a mais durante a temporada com o método sem cavar. Você não vê muita diferença porque as plantações são novas, mas aqui temos algumas mais antigas, como as cebolas que colheremos hoje. Então, esta é a Rose de Roscoff. Semeada em grupo, então tudo isso veio de uma única célula de módulo semeada no final de fevereiro. Você pode cuidar de várias cebolas assim. Uma bandeja de 60 por 4 permite propagar mais de 200 cebolas em pouco espaço. É eficiente e não consome muito substrato. E essas foram para o solo no dia 9 de março, então elas estavam bem pequenas quando foram plantadas, quero dizer, realmente pequenas. Mesmo assim funciona. Eu costumo colocar um tecido de proteção por cima para cobri-las nas primeiras 6 semanas. E elas são as últimas das primeiras plantações que estão sendo colhidas. Por exemplo, antes havia ervilhas, onde hoje está a couve. Aqui era espinafre dos dois lados do aipo rábano, que agora mostra uma diferença grande. Veja a diferença entre o método sem cavar e o método tradicional, e o que eu percebi à tarde aqui é que nós regamos esses dois canteiros da mesma forma, mas o canteiro cavado, as folhas estão murchando mais, parece que não conseguem reter tanta umidade para as plantas onde o solo foi revolvido. E eu acho que isso acontece porque as redes de micélio e bactérias foram rompidas. Evite escavação e cultivo com garfo, não faça isso. O uso do broad fork não equivale a plantio sem revolver o solo, apenas deixe o solo em paz. Você obtém esses resultados incríveis, um crescimento lindo. Essa é a beterraba Kildare e a Flaming Barrel. Intercalados com cebolinhas, outra combinação de cultivo conjunto. Você encontra essas combinações no meu livro e aí colhe as cebolinhas antes da beterraba. É preciso quase todo o espaço. E para finalizar, não resisto em mostrar esse milho lindo que cresceu tão rápido. Foi semeado em 10 de abril, plantado no dia 25, coberto com manta, o que o protegeu contra a geada de 11 de maio, e ele simplesmente continuou crescendo. Nós não regamos até 5 dias atrás, então essa foi a primeira rega. Mais uma vez eu sinto que isso realmente mostra o resultado do cultivo sem revolver o solo. Como a estrutura do solo está boa, as plantas acessam facilmente alimento e umidade. Nós acabamos de regar agora porque, assim como com o feijão trepador, sabe? Quando você se aproxima da colheita, realmente faz sentido regar. E vou terminar com uma pergunta. O que você está semeando agora? E qual é a sua variedade favorita entre as que você está semeando? Seria legal compartilhar isso e muitas pessoas leem os comentários desses vídeos, o que é ótimo, e eu mesmo vou deixar um comentário também.